Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui, vamos que vamos. Mais um dia de bomba no São Paulo, né? Mais uma bomba no São Paulo aí. Se é bomba positiva ou negativa, você vai avaliar aí, tá? É isso. São Paulo tá numa semana bem agitada, né? Mais uma semana agitada de São Paulo. Teve novidade hoje, eu não gostei. Gente, mas é isso. São Paulo é isso hoje em dia. Por isso que eu falo para vocês que eu sou favorável à SAF, tá? Eu sou favorável à SAF. Vamos falar sobre essa venda do São Paulo, mais um menino da base vendido. Vamos falar sobre isso, tá? Tá praticamente vendido. Vamos falar do Crespo, tá? Trazer informações do Crespo aí. Ontem à noite, o São Paulo anunciou de forma oficial, depois que a gente tinha gravado o vídeo de ontem, tá? O São Paulo anunciou ele de forma oficial. Crespo vai chegar semana que vem, a gente vai falar muito sobre isso aí, sobre Hernan Crespo no São Paulo, tá? E o que ele pode fazer com esse elenco? E o que a diretoria vai fazer com essa molecada? A gente vai falar aqui, tá? E o São Paulo quer 3 reforços. O São Paulo quer 3 reforços. Vai vender a molecada para ir atrás de 3 reforços. Vamos falar sobre isso também. Antes de tudo aí, galera, deixa o triplo C aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, gratuito, não custa nada, você não perde o dedo. Ajuda a fortalecer a mídia alternativa, tá? Acione a draga da bendita sininha. E se puder também, clica no botãozinho IPAR, que é um botãozinho novo do YouTube, ajuda a gente bastante aí, tá? Camisa está no varal, a gente vai escolher alguém que está sempre participando, comentando, deixando o like, comentando os vídeos. Quem está interagindo, a gente sempre escolhe uma pessoa e manda a camisa. E agora a gente consegue ter acesso a todas essas pessoas que estão fazendo isso, que estão fortalecendo para a gente escolher, né? E mandar a camisa para um vencedor aí. Tá bom, galera? Vamos que vamos para mais um vídeo. Ontem, então, de forma oficial, o São Paulo anunciou a contratação do Crespo, já postou vídeo, as redes sociais do São Paulo já publicaram, o Crespo também já fez um videozinho para a torcida. Vamos lá, gente. Dentro da capacidade dessa diretoria, que é bem pequena, tá? A capacidade desses caras de fazer futebol, para mim, era a opção melhor que tinha aí. Tá? Porque opções como o Jorge Jesus, eles não têm a mínima capacidade de trazer. Eles, eu digo, a direção. Então, pelo que estava aí, beleza. O Crespo é um cara que eu acredito que vai evoluir esse time, porque não tem como piorar a merda que a gente estava vendo com o Zubeldia. Não tem como piorar, tá? O que a gente estava vendo. O São Paulo era um time desorganizado, um time psicologicamente do São Paulo totalmente desequilibrado, né? Era o reflexo do treinador do São Paulo, que era um desequilibrado, né? O time era desequilibrado também, mentalmente, dentro de campo, ficando nervoso. É só você ver o Luciano nos jogos aí, reclamando toda hora com a arbitragem. Mas não era só ele, não, tá? Então, o São Paulo é um time desequilibrado mentalmente. Então, para mim, não tem como piorar o time do São Paulo com relação ao time do Zubeldia. A não ser que tiver boicote, começar boicote desse elenco fresco do caralho que a gente tem aí com o treinador. Eu acho que ele vai melhorar o São Paulo vai dar uma evoluída, tá? Ao ponto de ganhar alguma coisa, é difícil de acreditar, mano. É difícil de acreditar. Muito difícil de acreditar. Salvaria o ano, uma conquista, Copa do Brasil, Copa Libertadores, é muito difícil de acreditar. E, logicamente, escapar do brasileiro, que pra mim não adianta nada ganhar uma Copa e ser rebaixado, não adianta nada. Eu prefiro não cair, não sujar a história do São Paulo, entendeu? Mas é muito difícil de acreditar, porque a gente tem jogadores aí acomodados, né? Aliás, saindo várias fotinhas de jogadores aí, né? Curtindo as 2 semanas maravilhosas de folga, né? Curtindo a folga. E eu falei para os torcedores, os torcedores me mandam foto, né? Aí, João, os jogadores estão preocupados com o São Paulo praticamente na zona de rebaixamento. Eu falo, é isso. Fica idolatrando. Tem torcedor que não gosta que você cobra os heróis, né? Tem torcedor que não groba. Coitadinhos, não pode cobrar eles.
Os caras ganham 700, 800, 900, 1 milhão de reais e você não pode cobrar. Né? A diretoria já não cobra. Muricy já não cobra. A comissão técnica do Zubeldia não cobrava. E a gente também não podia cobrar, porque tinha torcedor que se doía pelos heróis aí. Os caras estão tudo aproveitando a folga aí, ó. Nem passa São Paulo pela cabeça deles. Eu acho que talvez só passe uma coisa. Pô, será que o Crespo vai ser paizão da gente? Isso deve estar passando na cabeça de vários jogadores. Será que o Crespo vai ser paizão? Será que ele vai mexer no horário dos nossos treinos? Será que ele vai dar um monte de folga pra gente, igual o Zubeldia? Isso deve passar na cabeça dos jogadores. Preocupação com a atual situação de São Paulo é só o torcedor mesmo. Tá? É só o torcedor. Por isso que eu falo, ame a camisa, ame o clube, ame a instituição. Não fique lambendo o jogador. Tá cheio de torcedor. Eu falei isso daí até no programa do Benja lá. Tá cheio de torcedor que hoje em dia torce mais para jogador A ou B do que propriamente para camisa, pro seu clube. Isso é uma vergonha, cara. Eu chamo isso de Enzo, tá? De torcedores Enzos. Né? Torce mais para jogador A ou B do que pro próprio clube que se diz torcer. Né? Ó, galera, o Hernan Crespo chegará no Brasil na próxima semana. O técnico vai começar antes dos jogadores o trabalho. É uma maravilha, né? A gente tem treinador agora, poderia já estar treinando o time, mas não. Essa direção de merda que a gente tem aí, deu 2 semanas de folga pros belezas. Aliás, torcedor, você tem que fiscalizar isso, tá? Quando você vê jogador fora de forma, solte isso nas redes sociais. Eu imagino, alguns já estavam fora de forma. Nitidamente a gente olhava e já via que tinha jogador fora de forma. Imagine agora, né, com mais de 15 dias de folga, como vão voltar os heróis aí pro restante da temporada. É uma maravilha, né? E a gente sabe que preparação física do São Paulo não vai deixar os caras tinindo fisicamente, né? A gente já lembra de outros verões aí, né? Do Cheddar lá, o Éder. A gente já lembra, né? Você pega uma foto do Luciano lá de 2021 e comparar com hoje, o Luciano dá 2 daquele Luciano. Não tô falando em futebol, não, tô falando em 3x4, né? Daquele Luciano de 2021, é isso, velho. E o São Paulo mantém esses profissionais maravilhosos da preparação física aí, não troca, né? Aliás, eu não poderia deixar de lembrar mais uma vez aqui, ô Casares, e aí, vai mexer no departamento de futebol? Você vai tirar o Belmonte, Chapecó e Companhia Limitada aí, ou vai continuar aí? Né? Todo mundo já sabe a resposta, na verdade, né, gente? Mas, né, a gente tem que cobrar, fazer a nossa parte aqui e cobrar, né, em prol do São Paulo. Mas a gente sabe que não vai acontecer nada. É um com o rabo preso com o outro aí, por isso que o clube tá essa draga que tá aí. Bom, vamos lá, galera. Olha só. Hoje saiu notícia, explodiu essa bomba aí da venda do Alves para o CSKA. Lembra? O CSKA da Rússia estava fazendo propostas pelo Alves. Aí a diretoria estufou o peitinho para falar: a gente não vende ninguém barato. E falou: não, por esse valor a gente não vende, a gente quer pelo menos o dobro. E hoje venderam o Alves, né? O que está saindo, algo em torno de 6 milhões de euros. Algo em torno aí, em reais, vai dar uns 36 a 37 milhões de reais. Mais um jogador promissor da base saindo a preço de pinga. De pinga, de gole de pinga, né? Falando de futebol europeu, né, gente? É dinheiro de pinga pros caras lá. Só em termos de comparação para vocês, tá? Só em termos de comparação. O Palmeiras vendeu um zagueiro da base deles recentemente por 200 milhões de reais. 200. São Paulo vendeu o Alves 1,637. O Sport vendeu o lateral deles, menino lateral, por 10 milhões de euros. Quase o dobro do valor que o São Paulo vendeu o Alves. O Sport Clube do Recife, lanterna do Campeonato Brasileiro. Que, por sinal, a gente não conseguiu ganhar do brasileiro também, né? O Sport vendeu o lateral deles, menino, por 10 milhões de euros. Vai dar algo em torno aí, 60 milhões de reais, um pouco mais aí. E o São Paulo vendeu o Alves
por 37 milhões de reais. O que você vai falar, gente? O que você vai falar? E a desculpa tá pronta. Porta-voz já estão soltando, né? Que o São Paulo vai vender um moleque para trazer 3 reforços para o elenco. Eles só não falam o naipe desses 3 reforços, né? Dizem que eles estão atrás aí de um meia, de um zagueiro, de um ponta, né? Aí eu imagino o nível do reforço. A gente já imagina mais ou menos o reforço que eles vão querer. Vamos lá. Acima dos 33, 34, 35 anos, fudido financeiramente, desculpa o palavreado aqui, fodido fisicamente, para ficar no refis lá com o Dr. Gelol e Companhia Limitada, né? Esse é o nível talvez dos 3 reforços que eles vão trazer, se é que vai trazer também, né? É isso. Sabe o que eu acho que o São Paulo tá vendendo, moleque? A coisa tá tão feia, eles quebraram o São Clube tanto, o São Paulo tá tão ferrado financeiramente, porque não tinha nem dinheiro para pagar a multa do Zubeldia. Por isso que eu falo, se o Zubeldia não chega e pede para sair, pede demissão, o Zubeldia tava até aí hoje, tá? Até hoje, porque eles não tinham nem grana para mandar o cara embora, mesmo sabendo que o trabalho do Zubeldia ia levar o São Paulo para uma segunda divisão. Eu acho que tá vendendo o moleque para pegar a grana e pagar a folha no mês que vem. Porque não tem dinheiro. Fuderam o clube financeiramente. O São Paulo está fodido financeiramente. Alguém acha que é perigoso o São Paulo virar SAF? Perigoso é do jeito que tá aí, tá? Com essas pessoas. Isso pra mim é perigoso. Porque já tá quebrado o clube, né, gente? Um clube do tamanho do São Paulo, da envergadura do São Paulo, da camisa do São Paulo. Não tinha 2,5 milhões pra pagar a multa do Zubeldia? Tá quebrado, gente. Tá quebrado. Vamos falar das vendas? Olha que já venderam bastante menino esse ano aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ó, o São Paulo negociou jovens formados pelo clube, tá? Somou um total aí de 24 milhões de euros em 4 jogadores. 24 milhões de euros em 4 jogadores. Vamos lá. William Gomes, que por sinal entrou hoje no Mundial no Porto e mudou o ataque do Porto. Quem assistiu o jogo do Porto com o Miami, o Inter Miami, viu. Aliás, o William Gomes só não é titular no Porto porque ele aprontou no extra-campo. Parece que noitada, essas coisas tinha saído aí. O treinador ficou pistola com ele. Por quê? Esse time do Porto é ruim, hein? Perdeu do Inter Miami, que só tem o Messi e o Soares lá, né? Perdeu. Só que quando entrou o William Gomes no segundo tempo, mudou. O Porto começou a apertar e quase empata o jogo contra o Inter Miami, tá? O São Paulo doou ele ao Porto por 9 milhões, tá? De euros aí. Doação. Vocês viram o potencial do moleque hoje lá no jogo do Porto, né? Aí vendeu o Ângelo, o menino Ângelo, lateral, por 5 milhões de euros. Moleque de 16 para 17 anos. São Paulo vendeu por 5 milhões de euros. O São Paulo vendeu o Alves agora por 6 milhões de euros. Não vai dar nem 24 milhões de euros aqui. E o Moreira foi empréstimo gratuito, né, ao Porto com opção de compra de 3 milhões de reais. Olha os valores que o São Paulo vende. E jogadores promissores, tá? Aqui não tem Lisieiros da vida, tá? Esse tipo de jogador não. São jogadores promissores, todos. William Gomes, que já é uma realidade. Ângelo, né, que é uma promessa. O Alves, uma promessa ainda, mas entrou bem no São Paulo. E o Moreira. São Paulo vendeu esses 4 jogadores aí, 23 milhões de reais. De euros. Esses 4. Enquanto isso, o Palmeiras vende um zagueiro deles a 200 milhões de reais. Aí vocês veem, vocês fazem a comparação de vocês aí, porque é chover no molhado falar dessa incompetência que a gente vê dentro do São Paulo aí, né? E agora vai trazer uns veteranos aí, né? 34, 35, 36 anos, para ficar parado no departamento médico fudido lá, para falar que contratou alguém, né? Então, gente,
É isso que virou São Paulo. Isso é o resumo do São Paulo aí, tá? São Paulo vendeu o menino por 6 milhões de euros, algo em torno de 37 a 38 milhões de reais, por 65% dos direitos do menino Alves aí, tá? 65% dos direitos federativos do jogador. Perdemos mais um moleque aí, galera. E não espere que eles vão segurar aí o Rian Francisco, o Lucas Ferreira, esquece. Se chegar uma propostinha de 40 milhões de reais pelo Rian Francisco, ó, vai piscar. Vai piscar o toba de pessoas dentro de São Paulo e vão vender moleque. Ferreirão também, eu vejo como as duas maiores promessas aí. Ferreirão, o Rian Francisco, o Luca. Chegou a proposta aí, algo em torno de 30, 40 milhões de reais, ó. Vai piscar o toba e vão acabar vendendo, velho. É isso. Aí sabe o que vai acontecer? Para vir uma safra igual a essa depois, vai demorar no mínimo uns 10, 12 anos para revelar moleques com esse potencial. É isso. Porque não é todo jogador da base que sai que é bom de bola, gente. Aí, São Paulo teve essa safra boa. Tanto é verdade que essa safra subiu e o sub-20 caiu, cara. Tá brigando lá no sub-20 para não cair. Porque os melhores subiram. Alguns tiveram até que descer para tentar recuperar. Então é isso, cara. É isso. São Paulo é isso. É várzea, cara. É várzea. É isso que se tornou São Paulo. Gente, o Crespo já teve umas conversas iniciais com o Muricy, com o pessoal do Departamento de Futebol do São Paulo, maravilhoso Departamento de Futebol do São Paulo, né? E ele confessou que teria a ideia de iniciar com 3 zagueiros, tá? Ele demonstrou que conhece vários jogadores e gostaria de potencializar Lucas e Oscar. Já tem a ideia boa aí, né? Que é tentar focar aí no meio-campo aí com os 2 jogadores mais técnicos do São Paulo. Resta saber se o outro jogador, o mimadinho lá que vai chorar pro Muricy, quando vai pro banco, se ele vai gostar de sair pro banco, né? Aí é hora do Muricy tomar vergonha na cara, né? Belmonte e companhia tomar vergonha na cara e dar respaldo pro Crespo aí quando o jogador for chorar, né? Pra direção, quando pegar o banco novamente, né? É questão desses caras terem vergonha na cara e dar respaldo pro treinador. Se é que eles vão ter vergonha na cara, que até agora não tiveram, né? O Crespo chega com o auxiliar Juan Branda, tá, galera? Com o preparador de goleiros Gustavo Nepote e também ambos estavam na primeira passagem dele, tá? Completa a comissão do Crespo aí o Victor Lopes e os preparadores físicos Frederico Martinelli e Leandro Paz. Tomara que esses preparadores físicos que preparem os jogadores. Se depender do outro lá, da Barra Funda, lá o Pedro Campos, nós estamos fodidos, né? Que já tá há anos aí, todo ano, São Paulo com esse monte de jogador arrebentado aí no DM, né? Então é isso, gente. Crespo, anunciado ontem oficialmente pelo São Paulo, e hoje a gente teve a informação aí da venda de mais um menino da base, o quarto, né? O quarto do ano, o Matheus Alves aí, que era um meia, e agora que o Crespo gosta de jogar com linha de 3, o São Paulo vende um meia, né? É isso, velho. É isso, não tem planejamento nenhum. O São Paulo é isso daí, essa várzea que a gente já conhece. Deixa o triplo C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Se inscreva no canal. Tamo juntos. Salve, salve o Tricolor Paulista. Forte abraço.